recebemos da bancada o senhor Milton Beltrame, o novo reitor da Universidade do Vale do Paraíba. Senhor Milton, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui na SP Rio. E agora, passado aí todo o processo, chegou a hora de dar o início à sequência aí da sua reitoria. Em primeiro lugar, nosso parabéns ao senhor e à sua chapa aí. E agora, os primeiros movimentos aí desse novo momento. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço. E a reitoria, ela começa nessa nova etapa a partir do dia 18 de abril. Então, até lá, eu ainda continuo como diretor da Faculdade de Educação e o professor Sérgio Baixa como diretor da Faculdade de Direito. Aí, nesse período, nós vamos ter a transição. São duas transições que nós vamos ter que fazer aí. A primeira é a transição da reitoria para nós, né, que deve acontecer nesse período de quase 40 dias, e a transição do diretor da Faculdade de Educação para a nova eleita. Essa adequação nas cadeiras, exatamente, né? Enquanto isso, nós vamos conversando, ouvindo, vendo que se apropriando de maiores detalhes da instituição, para que a gente, então, no dia 18 de abril, ou a partir do dia 18 de abril, a gente comece a tomar as atitudes e caminhar para uma nova fase. Professor, qual que é a sua história na universidade? Minha história na universidade, ela começa lá em... A gente não sabe. Ela Quem começa... não está lá não sabe. Começa logo que eu saí do colegial, né? Mas quase mas não isso. tanto, Ela começa em 1996, né? Um pouquinho antes, vamos colocar um pouquinho antes aí. Eu fui convidado para... Eu estava estudando, estava trabalhando já em Ribeirão Preto, né? Era professor lá em 2 universidades, fazia meu pós-doc na USP. A sua formação é em? Eu sou eu sou formado em licenciatura em Química e bacharelado em Química, né? E nessa época eu estava lá em Ribeirão Preto, tinha algumas atividades profissionais, minha filha tinha acabado de nascer, a Giovana, e eu fui convidado para vir para cá, na Univap. Então isso daí um pouquinho, comecinho de 96. Quando eu cheguei aqui, para dar um seminário, coisa do tipo, me convidaram para participar da Univap. E eu declinei porque eu não conhecia o potencial da Univap, eu não conhecia muito bem a região. E estava em Ribeirão Preto, que é uma cidade pujante também, né? Sem dúvida. E aí, pouco depois, eu fui convidado novamente para outro seminário aqui, né? E professor, a gente gosta disso, a gente gosta de contribuir, de disseminar o que a gente está fazendo. Sim, né? Conversar com outros. Uma parte também, de pesquisa, interagir. E aí, novamente, eu vim aqui e aí o reitor, na época, me convidou para conhecer o campus Urbanova. E lá o IPD, que é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, estava em fase, digamos que, quase que final de construção. E aí ele falou, olha, é aqui que nós vamos instalar toda a parte de pesquisa da universidade. Eu já achei algo fenomenal, porque o Instituto de pesquisa daquele tamanho, numa universidade privada, e eu falei assim, mas não basta apenas o prédio, a estrutura física, nós temos que ter os equipamentos. Não, coloca o seu projeto e envie para nós. Eu fiz isso, enviei o projeto para cá, e um dia eu recebi uma carta lá em Ribeirão Preto, e nessa carta estava dizendo, assinada pelo professor Jair, que é o atual reitor agora, e ele fazia parte ele era como se fosse o chefe do setor, ou pró-reitor, se eu não me engano, de graduação, dizendo que a minha contratação tinha sido aprovada no nível tal e me esperando aqui. Quem tomou essa decisão por mim foi minha esposa. Eu até ia comentar, justamente eu ia complementar isso. Quando você falou quem tomou essa decisão, era sua esposa. Foi a minha esposa. Ela era concursada na USP Ribeirão Preto, e ela abriu mão lá, pediu demissão, exatamente, para que a gente construíssemos a nossa carreira aqui, juntos. E ajudasse a crescer a Univap, né? Exatamente. E quando eu cheguei aqui, para minha surpresa, era dia 27 de julho, eu não sabia. Era um dia de semana, aniversário da cidade, com a mudança, né? Mas aí gentilmente fui muito recebido pela cidade, mesmo num dia de feriado, e comecei minha trajetória aqui, né? A partir daí, então, como pesquisador, submeti projetos à FAPESP, e eu fui o segundo professor a aprovar um projeto à FAPESP aqui na Univap, que antes o pessoal chamava de FAPUSP, FAPUNICAMP. Não, nós conseguimos na Univap
os primeiros projetos FAPESP, foi um jovem pesquisador em centros emergentes, que é muito valorizado. E a partir daí, eu comecei minha carreira acadêmica aqui na Univap, no qual não tenho nenhum arrependimento, muito pelo contrário, me recebeu muito bem. Aproveitando esse gancho aí do apoio da FAPESP ao projeto de pesquisa, como é que anda hoje essa relação da Univap com a FAPESP? Muito boa, nós temos sempre projetos aprovados pela FAPESP. Ela não trata melhor a gente, não é essa a questão, ela trata a Univap como deve ser tratado. Como deve ser tratado, como qualquer outra universidade, pública ou privada. Bem estruturada. Bem estruturada. Nós alcançamos um nível, diga-se de passagem, na Univap, que é excelente na parte de pesquisa. E nós conseguimos, então, aprovar esses projetos. Na sua gestão, a questão da pesquisa vai ter ênfase, com certeza, né? Absoluta. A Univap, ela é universidade exatamente porque ela tem a parte de pesquisa dela muito evidenciada, a parte de ensino dela da mesma forma e de extensão assim também. Não existe universidade, isso é até prerrogativo de lei, que não tenha pesquisa. Então, nós não podemos diminuir a pesquisa ou imaginar que ela pode acabar, né? Professor, vou fazer uma pergunta embaraçosa para o senhor. À vontade. Não sei se o senhor sabe, eu sou médico, sou formado na Escola Paulista, que é a atual Unifesp, que tem um campus aqui e tal. E quando se propôs a abertura de faculdade de medicina em São José, para mim era natural, por causa da história da Univap, porque ela tem várias áreas na área médica, tem várias biologia, fisioterapia, mas que a Univap fosse escolhida para ter uma dessas faculdades. Por que isso não aconteceu? O senhor acha que foi político? Sim, é político, é pedagógico, é todo um processo que é composto por essas questões. Então, sim, é política. A cidade poderia ter abraçado mais essa questão. Por que o mais? O mais é sempre o que a gente pode fazer um pouco mais para alcançar alguma coisa. O projeto pedagógico nosso foi aprovado, foi para uma segunda fase, nós tivemos todas essas... a Univap fez a parte dela pedagogicamente. O edital ele teve até uma mudança, não sei se os senhores recordam, e depois inclusive está em litígio, alguma situação em relação a isso, que houve uma mudança com relação a, por exemplo, a questão de lucratividade, ou seja, o tanto que se tem de dinheiro que ia se alcançar com esse concurso. A Univap ela é filantrópica, nós não temos lucro, nós temos o superávit que depois é reinvestido na própria instituição, né? Ou ela mantém, não tem lucro lá, né? E esse era um dos pontos também. Negativos? Então, negativos, né? Esse foi um dos pontos negativos. Então, esse é um ponto negativo. Outro, sim, a gente podia ter um acolhimento maior Porque a decisão, na verdade, foi no governo federal, né? Foi no MEC, né? Foi. Em que ano foi essa decisão? Que os senhores foram excluídos, vamos dizer assim. Sim. Sabe que uma das coisas que você pode realmente fazer a pegada comigo é com relação à data. Eu sou péssimo em data. Péssimo. Então, mas eu diria que tem aqui uns 5 anos, mais ou menos, que isso Eu, particularmente, como joseense de adoção, fiquei muito chateado. Sim, nós também esperávamos muito chateado. Um resultado até porque diferente. Eu conhecia o Dr. Gilson, que é uma das pessoas que eu sei que trabalhou muito por isso. Sim. Com a doutora Paula, também, que é formada na Paulista também, uma excelente profissional, dedicada ao ensino. Então, realmente, eu fiquei muito chateado. Professor, uma questão levantada durante a campanha aí de vocês, o debate entre vocês das duas chapas, o senhor falou muito de transparência na gestão da universidade, né? Você podia retomar essa questão? Como é que vai acontecer em termos de transparência nas relações na universidade? A transparência na gestão, ela implica basicamente em que todos conheçam a sua participação dentro da instituição. Que os projetos institucionais, que a gente passa a chamar de projetos institucionais, por quê? Porque esses projetos vão ser construídos junto com
a própria comunidade da Univap, junto com quem sabe da estrutura. Por exemplo, se eu tenho um determinado curso que nós vamos construir, ou alguns cursos que nós vamos construir um projeto para eles, que atendam direto, nada mais certo do que ter o coordenador ou o diretor daquela área, os professores daquela área, como protagonistas. Envolvidos. E que saibam. E em relação ao corpo discente, os alunos, né? Sim. Como que eles entram nessa equação? Eles vão conhecer também os projetos que estão sendo colocados para aquele determinado curso. De antemão, isso já acontece na Faculdade de Educação, no qual eu sou diretor. O aluno sabe, por exemplo, um curso de Educação Física, o que nós vamos construir, qual a próxima etapa, nós vamos cuidar da parte esportiva, nós vamos cuidar do laboratório X, nós vamos ter uma contratação de professor assim. É essa a questão, o aluno sabe o que está acontecendo no curso. Nós vamos ter uma mudança curricular, a mudança curricular vai ser dessa forma. O curso de Educação Física, o curso de Psicologia, que é o que nós estamos instalando hoje já está indo para o 4º ano. É sabido exatamente todo o processo. Então o aluno, quando ele entrou no curso de Psicologia, lá no 1º ano, que era um curso novo, ele sabia quando que ia ser instalada a clínica escola, que aliás está sendo instalada agora, para atendimento público, na clínica escola da Psicologia. Exato. Lá mesmo no campus? Lá mesmo no campus Urbanova. Né? Então, essa transparência do aluno enxergar também, não só as questões de infraestrutura, mas as questões pedagógicas, o que espera dele. Então, é como se a gente começasse, me permita como professor, né, como se a comparação, como se a gente começasse a aula no primeiro dia falando para eles assim, você vai aprender isso, depois nós vamos ter isso, e lá na frente você vai ter tudo isso daqui. Você vai construir junto conosco o seu conhecimento lá, e ele saber exatamente quais os passos, para que ele se prepare, né, para isso também. Porque alguns cursos ele tem que, em determinado ponto, escolher qual o caminho que ele vai preferir mais do que o outro. Há na agenda da Univap a instalação de novos cursos? A gente está com o PDI, que é o Projeto de Desenvolvimento Institucional, sendo construído. Esse PDI é que deve dar o caminho, se nós vamos ter novos cursos, ou alguns cursos vão ser reestruturados, é ali que vai ser determinado. Então, eu tenho que respeitar esse processo todo de construção, e sim, é possível que tenham novos cursos, mas eu não posso afirmar enquanto que seja como reitor, que vai ter ou não vai ter. É uma discussão, isso daí, que passa por esse PDI, então a gente caminha nesse sentido. Professor, a sua eleição foi bastante apertada, vamos dizer assim, né? Porque foram 15 conselheiros, 15 a 13 a votação. Houve preliminarmente que eu não vou chamar de eleição, porque não é eleição, houve uma consulta, né, junto aos alunos, junto aos funcionários, e depois eu entendi que isso, na verdade, é feito para que saia a lista tríplice para o conselho efetivamente escolher o reitor. Nesse caso eram só 2 chapas, assim mesmo foi feita a consulta, né, que era importante frisar que é uma consulta e não uma eleição, para não criar a impressão de que eu, aluno que votei, estou sendo desprestigiado. O senhor vê algum problema na universidade por causa dessa eleição acirrada e apertada do senhor? Não vejo. Eu acho que a universidade é o 3º processo eletivo que ela enfrenta, depois de uma transformação estatutária. A primeira foi de adaptação, então se votavam, os eleitores eram os mais velhos. Então pegou lá, eu não lembro direito o número, eram 100 mais velhos professores, exatamente, uns tantos mais velhos funcionários, e assim foi escolhido, e depois a lista tríplice que foi encaminhada ao Conselho Curador. Aí a segunda eleição, e essa da agora, que é a terceira, era já diante do Estatuto Novo, onde se escolheria a lista tríplice. E lá é muito claro, a consulta é feita para escolher de lista tríplice. Poderia ou não acontecer essa consulta. O reitor agora decidiu que deveria ter essa escuta no sentido de... poderia não ter havido. Ele poderia ter feito dessa forma. E eu acho que faz parte do processo, sim. Eu acho que foi muito importante a gente conversar, a gente estar próximo
da comunidade da Univap para ouvir as demandas, para ter adaptações dos nossos projetos. Nós somos humildes no sentido de achar que nem tudo que, conforme a gente pensa, é perfeito. Não, a gente tem adaptações, tem, digamos que, acho que a palavra é essa, é adaptação mesmo. Então, isso é importante. Nós não podemos esquecer que a mesma forma que aconteceu a eleição agora, aconteceu na segunda passada. Inclusive, a questão de votos foi a mesma. E quem venceu a eleição, no final, foi da mesma forma, né? Então, a quantidade de votos na primeira fase, ela não foi exatamente igual à do Conselho Curador. E tanto na anterior quanto nessa, né? E tem uma coisa que é muito importante. Você tem que conhecer as regras do processo antes e trabalhar com ela antes. Claro. E depois você faz. Mas está tranquilo o ambiente? Sim. Do ponto de vista dos seus adversários, por exemplo? Então, eu não encaro eles como adversários. Certo. Né? Eu tive uma relação muito próxima com a professora Sandra até essa campanha. Né? Não que agora não tenha mais, mas até agora uma relação muito próxima. Trabalhamos juntos. Quando eu cheguei aqui, contei a história em 1996, ela estava aqui. A quantidade de doutores que tinha na Univap que fazia pesquisa cabia numa mesa igual a essa. E ela era uma das pessoas que já estava na Univap há pouco tempo. Então nós construímos muita coisa junto. Ela teve muito meu apoio, inclusive na eleição passada. Então, não adversários. Foi um processo que terminou, findou. Agora nós temos que nos juntar para ter uma Univap melhor. Somos todos Univap, né? Todos Univap. Uma questão também sempre apontada pelos alunos é a questão da segurança, né? Que o senhor atribui a esse papel à fundação, né? Sim. Mas o aluno não quer saber da jurisdição do Quem é o pai da criança? Quem é o pai da criança. Ele quer ver soluções para isso. Esse é um problema que o senhor vai enfrentar junto Primeiro, com a existe fundação? plano de segurança? Sim. Então, essa é a questão. Nós tivemos alguns problemas de segurança no passado. Pontuais, o senhor diz? Pontuais. Eu diria Dentro do campus ou fora? dentro do campus, que foi rapidamente resolvido, né? Com apuração, inclusive resultado, né? Se chegou ao que estava acontecendo, a prisão, aliás, não sei se prisão, mas foi identificado quem? Tudo. Então a parte da Fundação Univap, ela foi feita e depois nós não tivemos mais ocorrência alguma. Como que é com feita a relação a isso. vigilância lá? Porque o campus é gigantesco, né? Sim. Eu vou falar como professor e diretor da Faculdade de Educação, que é o que eu vejo ali na minha jurisdição e que eu conheço um pouquinho do que está acontecendo, né? Nós temos uma segurança móvel, motocicletas e carro que anda no campus inteiro, e nós temos em regiões estratégicas, praticamente em cada bloco, profissionais da segurança que trabalham conosco, né? Então, por exemplo, na Faculdade de Educação, que é muito pertinho a Faculdade de Educação e a da Ciências da Comunicação, nós temos lá uma pessoa que toma conta de todo o estacionamento dia e noite. Principalmente à noite, nós temos mais um que toma conta na parte de trás, que faz toda a ronda. Então, ali eu não tive mais problema algum de segurança. Eu acho que é esperado. Desculpe, aqui nós temos uma participação aqui para a pessoa não ficar esperando. Sim. Então eu já passo ao senhor. Vontade. Muito obrigado à participação da Jaqueline Andrade, que dá bom dia a todos nós aqui, e o Lucas Rodrigues, que faz uma pergunta que estou transmitindo dele aqui. O senhor não acha um desperdício apenas consultar os alunos, sendo que os conselheiros escolhem quem eles acham melhor, no caso da eleição da Univap aí? Lucas, muito obrigado pela sua participação. Pergunta do Lucas Rodrigues. Veja, Lucas, é uma questão de que você, quando você tem essa consulta, então você foi consultado. Se foi tudo explicado para você, todo o processo, você entenderia que é muito importante não só o seu voto, mas a sua manifestação, você conversar com os candidatos e tirar dos candidatos o que seria no futuro, o que eles pretendem. Então isso eu acho que é muito enriquecedor. Então não vejo como desperdício, não.
eu vejo, nós enriquecemos muito enquanto chapa e acredito que nós também esclarecemos muito aos eleitores da Univap sobre a nossa proposta e sobre a própria Univap, o que ela enfrenta, porque muitos problemas da Univap ou muitas qualidades da Univap foram discutidas. Sim, e isso é importante. Então a Univap ela ficou em foco para todos, inclusive para você. Né? E isso eu acho importantíssimo. Então não vejo como desperdício, não. O debate é importante, né? Exato. A formulação de propostas de todos os lados acabam dando a dimensão das soluções e dos problemas. Exatamente. E tem a segunda questão que você coloca, mas foi o Conselho Curador que vai, escolhe e acabou. Não, a gente não pode esquecer que o Conselho Curador, ele é composto, por exemplo, por professores, 5 doutores, 3 mestres e 1 especialista, que foram escolhidos, eleitos pelos seus pares na universidade. Eles não são apenas colocados, não. Todos os professores da Univap escolheram esses 9 professores que estavam lá no Conselho Curador. Da mesma forma, a funcionária. A funcionária também foi escolhida por todos os funcionários do sistema FVE, Univap. Né? Os diretores, eles tinham suas representações lá. Então, os diretores foram escolhidos para serem diretores e depois para estarem lá. Sem então, contar bem representativo. Sem contar os especialistas do ITA, do INPE. Exatamente. Né? O que teve nesse Conselho Curador foi um reforço da comunidade, que a gente entende que é importante, sim, participa conosco do processo. E a gente não pode esquecer de uma situação. A prerrogativa de escolha do reitor é da fundação, é do Conselho Curador. Ele é que escolhe. Foi uma grande conquista nossa, da Univap, quando a gente conseguiu colocar no estatuto da fundação que a gente colocaria uma lista tríplice para eles. Essa é que é a verdade da questão. Nós conseguimos uma conquista. Se precisamos aumentar essa conquista, é outra situação. A gente pode pensar isso para frente. Né? E o processo, a gente entra no processo conhecendo como ele funciona. Nós tivemos uma ação na primeira parte, sabendo que existiria a segunda. Né? Aí o C nunca ganha eleição, nem ganha partida de futebol, nem ganha... Né? O C talvez não entra. a comunicação de que fosse uma eleição... que na verdade é uma consulta. Né? É uma usar consulta. o termo de consulta. Isso, e me permita só... Porque desculpa. fica assim, uma eleição que quem ganha não leva. Exato. Não podia ser assim, né? Não podia. E sabe, eu acho que, só insistindo, desculpe, na questão do C, se a eleição fosse decidida numa primeira fase, só referendada no Conselho Curador, será que as campanhas seriam exatamente como aconteceram? Não seriam. Se pensa diferente, se age diferente, as propostas são diferentes. Essa é a questão. Então, se escolhe num processo eleitoral como agir, como avançar. Nós propusemos um caminho e a chapa 2 outro caminho. Acabou. O processo findou e agora somos uma Univap só. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Senhor Milton, nós agradecemos. Infelizmente, nosso tempo, como o senhor sabe, é restrito aqui. Foi um prazer recebê-lo aí. É um caminho a ser trilhado aí agora, sob a sua tutela aí, como reitor eleito da Universidade do Vale do Paraíba. Nós desejamos, claro, toda boa sorte para que ainda enriqueça ainda mais essa grande Univap aqui em São José dos Campos, que representa tão condignamente o Vale do Paraíba como centro de pesquisa. Eu queria acrescentar que a SP Rio está aberta para a Univap. A gente gostaria de conhecer muito mais os projetos de pesquisa, trazendo os professores, trazendo aqui os pesquisadores, que eu acho que a cidade precisa conhecer melhor o que acontece nesse campus. Sim. Muita coisa a gente não conhece. Sim, não, de fato, um dos grandes gargalos que a gente vê, que a gente pretende atuar muito, é exatamente esse. É trazer ainda mais a Univap para fora dos portões, para que todos conheçam a nossa excelente pesquisa que nós temos e a nossa excelente prestação de serviço e a prática de extensão que nós temos lá. Então, essas duas questões que estão diretamente ligadas à sociedade
é que nós pretendemos colocar aqui com maior ênfase, sim. Muito obrigado pela oportunidade e agradeço. Bom dia a todos. Mesmo conosco e vamos aqui. contar, sim. Nós pedimos Muito que leve obrigado. também um grande abraço ao senhor Sérgio Baixa, também com vocês aqui. Tivemos o prazer de receber o senhor Milton Beltrame, o novo reitor da Universidade do Vale do Paraíba.